Voltei. Bom dia a todos. Pessoal, continuando aí nossas aulas sobre o Oriente Médio, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Islâmica, né, conhecido como Revolução Iraniana. Vou falar da guerra do Irã e do Iraque e também falo um pouquinho aí da chamada Guerra do Golfo, beleza? Então, capítulo Oriente Médio, guerra. Vamos embora. Desculpem, vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa assim saber, o Irã, né? Estamos falando do Irã aí primeiro, né? Hoje ele é governado por esse cara aqui chamado Ayatollah Khamenei, tá bom? Então ele é governado então por esse cara chamado Ayatollah. Ayatollah é como se fosse um líder supremo, tá? Dentro do islamismo xiita, tá? Pessoal, o Irã é um país persa, tá? Então, eles não são árabes, tá bom? Como, por exemplo, os iraquianos. Se você colocar um iraniano e um iraquiano para conversar, eles não conversam, tá? Porque são povos diferentes, mas professam a mesma religião, ok? Então, o Irã ele é um país persa, como eu disse, um país islâmico de maioria xiita, um dos ramos dentro do islamismo, tá bom? E o interessante, pessoal, que o Irã, ele aí é uma teocracia, é um país baseado na teocracia. O que eu quero dizer? Eu tenho o líder supremo, o Ayatollah, né, igual eu mostrei para vocês, e ele tem um mandato vitalício, pro resto da vida, tá? Então, uma vez que você vira o líder supremo do Irã, é o resto da vida que você vai ficar naquele cargo. E quando a pessoa morre, existe um conselho de anciões que vão escolher um novo Ayatollah, tá? E o Ayatollah é quem determina, por exemplo, você fala assim, professor, mas eu já ouvi falar que lá no Irã tem presidente. Tem mesmo. Mas quem manda é o Ayatollah. E aí, o Ayatollah é ele que determina os candidatos à presidência do país. Olha que doideira. Então, é uma teocracia e existe votação lá para presidente. Só que o Ayatollah é que escolhe quem são os candidatos que podem estar ali concorrendo à presidência. Tá? E ainda ele é super tendencioso. Ele fala assim, esses são os 3 candidatos à presidência e eu gosto mais desse aqui e tal. Então, assim, ou seja, a escolha do presidente é feita pelo Ayatollah, tá bom? E aí, pelo fato de ser uma teocracia, até coloquei um pouco nessa imagem aqui está o Alcorão, né? O livro sagrado do islamismo, o Alcorão, ele é o fundamento para embasar as leis do país, bem diferente do Brasil, que se diz um país laico, né, onde a religião não determina o prosseguimento e a criação e a aplicação das leis, né, na teoria, pelo menos, né? Mas no Irã não, o Alcorão que serve como base, como embasamento, as leis do país. Bom, deixa eu ver aqui. É o quarto maior, o Irã ele possui a 4ª maior reserva de petróleo do mundo. Só aí já quer dizer muita coisa, que o país ele é muito importante aí no cenário mundial, pelo menos em termos de reservas petrolíferas, tá? É um país detentor de energia nuclear, então causa preocupação, principalmente num país que tem no Ocidente aqui, que não gosta que outros países tenham armas nucleares. Bom, e daí, professor? O que eu preciso saber do Irã? Em 1979, nós tivemos uma chamada Revolução Iraniana, que também é conhecido como Revolução Islâmica. O que aconteceu? No Irã, nós tivemos a queda desse cara aqui chamado Reza Pahlavi. O Reza Pahlavi, pessoal, a família Pahlavi, ela governou o Irã de 1941 até 1979, tá? Quando nós tivemos aí o início da Revolução Iraniana. E por que eles tiraram esse cara do poder aqui? Porque ele estava sendo acusado de ocidentalizar o Irã, de valorizar demais a cultura liberal,
de liberalizar o islamismo. Por exemplo, ele deixava as mulheres estudarem. Que extravagância é essa? Não pode. Então ele estava sendo acusado pela população iraniana disso. Ele era um cara que fazia muita extravagância com dinheiro público. O Irã, as pessoas passavam por muitas dificuldades financeiras e ele fazendo festas pomposas com dinheiro público, né? Ele era um cara muito amigo dos Estados Unidos. Ele estava liberalizando demais o islamismo. Lembre que o islamismo xiita, como eu falei com vocês, que é a maioria do país, eles são mais conservadores da fé islâmica. Então, para eles, por exemplo, não era, né, as mulheres estudarem, as mulheres irem à praia com trajes de banho, as mulheres frequentarem as mesmas praias que os homens, as mulheres conversarem com as pessoas, por exemplo, na rua, para a população. Isso não era uma coisa legal, isso não era uma coisa bacana de se acontecer. Para a gente aqui no Ocidente, a gente pode até pensar, mas espera aí, o Reza Pahlavi está fazendo uma coisa boa, né? Liberalização, né? Do papel, né, da mulher, dela poder fazer o que ela quer, dela poder executar qualquer tarefa e tudo. Mas assim, para o Ocidente e para a gente isso aqui é muito bom. Para aquelas pessoas que são criadas naquela tradição, naquela cultura, não. Né? Lembre-se disso. E outra coisa, ele era um cara acusado de fazer extravagância com dinheiro público, de corrupção, de ter gastos exagerados com compra de armas e não colocado nas questões sociais da população. E aí nós tivemos a queda do Reza Pahlavi, né? Uma série de insurgências levou à queda desse cara aqui e assumiu esse cara aqui, que é o Ayatollah. Hoje, o Irã, como eu falei com vocês, é governado pelo Ayatollah Khamenei, né? E esse aqui é o Ayatollah Khomeini, tá? Que ficou no poder de 79 a 89. A 89 assumiu o Khamenei, que está até hoje. Tá? Então, esse Ayatollah aí, né, é o Khomeini, e ele foi o responsável por direcionar e dirigir o país após a queda do Reza Pahlavi. Lembrando que o próprio Ayatollah aqui, ele que liderou os movimentos, né, contra o Reza Pahlavi. Bom, o que eu preciso saber disso tudo aí, pessoal? Antes dessa Revolução Islâmica de 79, existia uma proximidade muito grande desse país, do Irã, com o Ocidente. Tá? Existia uma maior liberdade, como eu falei com vocês, principalmente para as mulheres, que poderiam ocupar cargos dentro da ciência, elas podiam dirigir, usar roupas, qualquer tipo de roupa, irem às praias, etc. Então, antes da Revolução existia essa proximidade com o Ocidente, mas a proximidade do governo não quer dizer de toda a população. Tá? E aí, as causas que vão levar à queda do Shah, Shah é um título, tá? De rei, tá bom? Shah significa rei dentro do islamismo persa, né? Na Pérsia, na antiga Pérsia, né? Que é o Irã. E aí, as causas da queda desse Shah, né, são a insatisfação em relação à ocidentalização dos costumes, os elevados gastos militares, falei com vocês, o crescente aumento das desigualdades sociais que estavam sendo empregadas dentro do Irã, a influência dos Estados Unidos dentro do Irã, sobretudo pela questão quarta maior reserva de petróleo do mundo, não se esqueça disso, tá? E isso fez com que nós tivéssemos a queda, então, do Shah Reza Pahlavi e assumisse aí o conhecido Ayatollah Khomeini, tá? Essa, pessoal, revolução do Irã foi uma das causas, ou foi a causa principal aí que levou o mundo à crise do petróleo, tá? Levou o mundo à chamada crise do petróleo, quando houve um desabastecimento do mundo com o petróleo, não se tinha aí combustível nas bombas, foi um caos. O que essa revolução, que interessante trouxe, por exemplo, aqui para o Brasil, né, foi que a falta de combustível, né, acabou sendo desenvolvido aí o programa para a criação de um combustível alternativo, que foi o etanol.
Tá? Foi daí dessa revolução iraniana que aqui no Brasil nós começamos a fabricar o etanol para abastecer os veículos. Tá? Pessoal, dessa revolução iraniana, né, nós tivemos um dos casos dentro dessa revolução muito doido, que foi a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã. Os revolucionários aí, dessa revolução no Irã, eles invadiram a embaixada dos Estados Unidos. Embaixada, pessoal, é um território do país. Ali, por exemplo, se tem a embaixada dos Estados Unidos no Irã, significa que dentro dos domínios do muro da embaixada, ali é território americano. Então os caras invadiram, fizeram uma porrada de refém lá, tá? E eles invadiram a embaixada porque, adivinham, Reza Pahlavi que se escondeu em que país? Ele foi para que país quando teve sua queda? Estados Unidos. Né? E aí, a CIA, né, ela fala assim, como nós vamos fazer para tirar esses reféns da embaixada lá? E aí eu até recomendo vocês assistirem o filme Argo. Os caras criaram um negócio fantástico. Os caras fingiram que estavam gravando um filme chamado Argo, olha só, que é o nome do próprio filme, né? Eles fingiram, isso aconteceu de verdade, eles fingiram que estavam gravando um filme para poder filmar lá na embaixada e resgatar e tirar essas pessoas do Irã, do país, esses americanos do Irã, sem derramar sangue. Os caras fingiram. Então eles tiveram que fazer toda uma produção cinematográfica para poder tirar essas pessoas. Então vários agentes estavam disfarçados lá de atores, aquela coisa. Bicho, é muito doido, porque foi mais ou menos assim, algumas pessoas conseguiram fugir da embaixada americana e se esconderam na embaixada canadense. Só que o Canadá, a gente sabe aí que ele tem uma posição neutra, né? Então, e se os revolucionários do Irã descobrissem que eles estavam na embaixada canadense, ia deflagrar outra guerra e o pau ia quebrar, aí os caras vão para lá para fazer uma filmagem e resgatar essas pessoas. Filme Argo. Isso aconteceu de verdade, que me deixa mais impressionado. Beleza, e daí? Olha só, pessoal, algumas imagens aqui do Irã antes da Revolução. Né? Olha a imagem do Irã antes da Revolução. As mulheres, né, tinham liberdade de estudo, não precisavam andar com as vestimentas típicas do Irã, que aqui nós temos algumas, mas aqui até nem está tão severo aqui. Tá? Mas olha aqui, por exemplo, né, uma imagem antiga aqui do Irã, como as pessoas poderiam ficar aqui, mulheres, um homem deitado do lado de uma mulher, isso se acontecer lá, eles matam a mulher. Né? Isso não existia antes. Então aqui estão imagens antes da Revolução Iraniana. Né? Aí os jovens, olha, mulheres protestando, né, e tal. E hoje nós temos isso aqui, por exemplo, olha, as mulheres usando a burca, né, olhando vestidos aqui, que não sei onde que elas vão usar isso, tá? Aqui uma imagem antiga também. Não, essa imagem é antiga sim, né? Hoje não pode mais acontecer isso, tá? As mulheres têm praias próprias para poder frequentar, elas não podem aí frequentar as mesmas praias que os homens, elas não podem usar vestimentos aí, né, próprios para se banhar, né? Tem que ser com roupa e tal. Ok? Aí, hoje é uma imagem típica, isso aqui é uma imagem atualíssima do Irã, tá? As mulheres aí com a sua burca. E uma imagem muito bonita, por sinal, né? Com essa criança aí em destaque. Bom, e daí, professor? Vamos falar agora um pouquinho da guerra do Irã e do Iraque. O Irã acabou de ter a sua revolução. E, posterior a isso, ele começou a guerra com o Iraque. Olha só, Iraque, pessoal, é um país árabe, aqui faz fronteira com o Irã. Então é um país árabe, islâmico, né? Islamismo, de maioria xiita. Opa, pareceu uma coisa boa. Maioria do Irã xiita, maioria do Iraque xiita. Só que o Iraque ele foi governado aí por um cara chamado Saddam Hussein, que ele é sunita. Ele governou o Iraque de 1979 até 2005. Só que ele é sunita, perceba, um líder sunita governando a maioria xiita. Vai dar confusão. Claro. Bom, em 79 nós vimos que estava ocorrendo a Revolução Islâmica no Irã. E nesse contexto começou um aumento
da pressão xiita dentro do Iraque. Peraí, os xiitas viram, olha só, o pessoal lá no Irã está conseguindo promover as mudanças, eles conseguiram derrubar o Reza Pahlavi, e nós estamos aqui sendo governados por um ditador sunita. Aí eles começaram a inflamar, começaram a ter muitas ideias, e isso não é bom para um ditador, né? E aí o que acontece? Um ano após a Revolução Iraniana, né, em 79, nós tivemos, em abril de 1980, começou-se uma guerra do Irã com o Iraque, o país vizinho aí, né? E essa guerra durou 8 anos, foi até 1988. O que aconteceu? Tem uma região aqui, ó, entre o Irã e o Iraque, estão vendo aqui? Uma região chamada Shatt al-Arab, que é a foz do rio Tigre e do rio Eufrates. Aqui, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles têm a foz aqui no Golfo Pérsico, né? E essa região aqui chama Shatt al-Arab. E aí, a motivação para essa guerra foi o controle dessa região, já que, olha, quarta maior reserva de petróleo do mundo, Irã, quinta maior reserva de petróleo no mundo. Então, olha só, os rios eles servem aqui como para escoar a produção de petróleo, né? Daqui vão para o Golfo Pérsico e daí para o restante do mundo. Então, quem tem o controle da foz tem o controle ali do escoamento do petróleo. Então, o primeiro motivo foi esse, para a guerra do Irã e do Iraque. Segundo motivo, o Saddam Hussein, esse cara aqui, o líder do Iraque, ele alegava que ele estava promovendo essa guerra com uma tentativa de controlar os xiitas dentro do território iraquiano. Né? Eu lembro que eu falei que eles começaram a ficar, né? Opa, vamos fazer uma revolução aqui também. E o detalhe, anterior à Revolução Islâmica de 79, o que se tornou o Ayatollah, né? o Khomeini, ele estava exilado no Iraque. Tá? Então ele estava no Iraque, aí começou a acender as coisas no Irã. Aí o Saddam Hussein, vendo que ele poderia se tornar um potencial líder dentro do Iraque, expulsou o Khomeini do Iraque, né? Expulsou ele do país. Aí o Khomeini saiu do Iraque, foi para o Irã e dali deflagrou a Revolução Iraniana. Então, o Saddam já tinha uma rixazinha, uma tretazinha com o Khomeini, tá? E aí o Saddam ele vai acabar o quê? Liderando suas tropas com o apoio dos Estados Unidos. Lembra que o Irã ele começou a sua revolução justamente contra o processo de ocidentalização que ele estava passando, né? Porque ele era muito próximo dos Estados Unidos. Quando teve a Revolução Iraniana, rompeu-se as relações com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão apoiar o Iraque, vão apoiar o Saddam Hussein na guerra contra o Irã. Tá bom? Lembre-se que também estamos na influência aí do contexto da Guerra Fria, uma importação muito grande de armas e o controle da região. E aí o Saddam Hussein aproveitou também e falou, bom, já estou em guerra mesmo com o Iraque, vou aproveitar e fazer uma coisa aqui, ó. Tem um pessoal que vive aqui, ó, ao norte aqui do Iraque, chama curdos. Curdos é a maior nação sem um país do mundo. E eles querem muito criar um país que é o Kurdistão, né? Aí o Saddam Hussein falou assim, ó, vou aproveitar e vou atacar os curdos aqui, vou testar neles aqui algumas armas químicas, tá bom? Claro, trouxe muitas mortes aí. Bom, e daí? Resultado disso, pessoal? Em 1988 nós tivemos um cessar-fogo, tá? Um cessar-fogo não quer dizer que esses países, que a guerra acabou, tá? Nós tivemos uma guerra sem vencedor, não se sabia quem venceu, porque eles falaram, nós estamos aqui há 8 anos nessa disputa aqui e não chegamos a lugar nenhum. Então vamos fazer um cessar-fogo, uma trégua, tá? Nós tivemos mais de 1 milhão de mortos, incluindo curdos aí com armas químicas. E aí que tá, um alto endividamento iraquiano. O Iraque pegou muito dinheiro emprestado, principalmente com a Arábia Saudita e com esse paísinho aqui, ó, chamado Kuwait. E é dele que nós vamos falar agora, da chamada Guerra do Golfo. Olha o que o Saddam Hussein fez. Aqui, deixa eu ver aqui, uma imagem aqui do Shatt al-Arab, né, na foz dele, e aí a disputa Saddam versus Khomeini. E aí, pessoal, lembra que eu falei que o Iraque pegou muito dinheiro emprestado, né? Principalmente com o Kuwait. E aí,
nós temos a Guerra do Golfo, que faz uma referência, claro, ao nome do Golfo Pérsico. Tá? Essa guerra começou quando, lembra que em 88 teve um cessar-fogo entre o Iraque e o Irã. Né? Aqui, ó, o Iraque e o Irã tiveram um cessar-fogo. Mas aí, 2 anos depois, em 1990, o Iraque aqui invadiu o Kuwait, que emprestou dinheiro para eles, né? Então, o Iraque invadiu o Kuwait. Pessoal, o Kuwait, só uma curiosidade, é o local onde possui a moeda mais valorizada do mundo. Tá? Muito mais valorizada que dólar, libra esterlina. É o dinar. Por quê? O Kuwait é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E aí, como o petróleo é comercializado em dólar, nesse país, e ele vive do petróleo, então praticamente todas as transações comerciais são feitas em dólar. E aí a população não usa a moeda local, fazendo com que ela se valorize muito. É a moeda mais valorizada do mundo. Olha que doideira. Enfim. Bom, qual que foi a motivação que levou aqui o Saddam Hussein do Iraque a invadir o Kuwait aqui? A motivação oficial que ele falou para a mídia foi o seguinte, ó, o Kuwait está vendendo petróleo abaixo do preço da OPEP, da Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, né? Ele está vendendo um preço abaixo, como é que nós vamos concorrer? Essa foi a alegação do Iraque. Só que o motivo extraoficial, o motivo real que o Iraque invadiu o Kuwait foi que, como o Iraque pegou muito dinheiro emprestado com o Kuwait aqui e não tinha como pagar, então ele invadia o Kuwait e fazia o não pagamento da dívida contraída durante a guerra do Irã e do Iraque. É mais fácil, né? Invade esse país aí, a gente não precisa pagar mais ele. Bom, o problema, essa guerra do Golfo é conhecida como a guerra do videogame, tá? Eu vou falar com vocês. E aí, o que aconteceu? Quando o Iraque, então, invade o Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se é o maior produtor de petróleo do mundo, é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam apoiando o Iraque contra o Irã, só que agora os Estados Unidos falou, peraí, Saddam, agora não dá não, agora eu tô contra você. E aí foi feita uma coalizão liderada pelos Estados Unidos para fazer ataque contra as tropas iraquianas. E essa operação muito doida, ela tem um nome aí hollywoodiano, claro, Operação Tempestade no Deserto. Foi a coalizão dos Estados Unidos contra o Iraque. É chamada de guerra do videogame, pessoal, porque para mostrar os Estados Unidos, para mostrar a força dele. Lembra aí, década de 90, o final da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos se imperando como um grande vencedor, vamos dizer, do mundo. Para mostrar a sua força, eles invadiam, eles utilizaram muito aviões, né, tempestade no deserto, eles utilizavam aviões durante a noite. Por quê? Durante a noite dava para se ver no céu os mísseis cruzando, né, os rastros dos mísseis, e foi a primeira guerra televisionada do planeta. Depois vocês procurem no jornal, no YouTube, tem lá Jornal Nacional Guerra do Golfo, né, com exclusividade os caras mostrando essa guerra. Foi um trem muito doido, tá? E o resultado, claro, queimas de poços de petróleo pelas tropas iraquianas, mais de 1.000 civis mortos, sanções comerciais e financeiras. O Iraque tomou uma traulitada, não preciso nem dizer. E essa treta, né, aí a partir da Guerra do Golfo, que vai deflagrar aí, depois de um tempo, de uma invasão dos Estados Unidos dentro do Iraque. E dali eles vão tirar o Saddam Hussein do poder e enforcá-lo. Ok? Então é isso. Até a próxima aula. Obrigado.